Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 9 e 10 de Osama Ranking. Eu sou o Thunder e o rei está on. E eu não sei ainda exatamente o que o rei quer fazer. Só sei que tá embaçada a situação, cara. Uma boa primeira pergunta. Você consegue transformar madeira em cristal? Isso é incrível. Que é o Maurício. Eu acho que o rei, de fato... O rei não sabe o que tá acontecendo. Isso já foi mostrado. E ele tá referenciando criação artificial de diamante. Dá pra fazer, não dá pra fazer um cristal desse jeito, mas teoricamente se você pegar qualquer pedaço de carbono e comprimir ele a altas temperaturas e pressões, você pode produzir diamante. É por esse modo que se produz diamante em escala industrial para algumas peças e alguns processos. Algumas brocas, alguns aparatos industriais precisam usar diamante para fazer as funções, e daí você não vai minerar diamante para suprir em escala industrial as coisas. Você produz esse diamante artificial, que é a mesma coisa do diamante natural, só que é vendido mais barato porque é artificial, mas é a mesma coisa, tá? Diamante é puro poder, é pura coisa de especulação. Ok. Então o diamante, ele é um NFT. É, quase isso. Inclusive, boa comparação. Muito bom, muito bom. Cara, curioso, porque assim, quando eu olhei, eu falei, meu amigo, isso tem alguma explicação por trás? O pessoal começou a falar, não, porque se fizer isso, fizer comprimir carbono, vira diamante e tal. Eu falei, nossa, que diferente, que interessante. E ser mostrado dessa forma, ele tem, obviamente, já seu impacto visual. Mas que bom que eles deram aí uma boa explicação, uma boa explicação real que dá pra fazer uma coisa dessa, né? Tipo, pelo menos claro de forma que não seria industrial. tão rápido, Sim. a não ser que ele fosse brutalmente forte, mas eu acho que nem se ele fosse brutalmente forte, não seria tão rápido, mas a referência tá aí. Sim, interessante. Chupa, Dr. Pedro. Thunder, o seu predict é uma merda, tá? Não! Cale tua boca. Volte pro Osama Ranking. Meu Deus! Eu já sei, ele vai usar Coca-Cola pra usar a pressão do gás ali pra fazer diamante, fica vendo. Voltemos ao Osama Ranking, eu me recuso a falar disso. Acho que eu acertei sem querer. Mas vamos falar que, começando pelo episódio 9, é legal que ele vai mostrando esse lado da rainha, e vamos dizer assim, até o episódio 9 a gente tá vendo esse lado dos outros personagens, e a gente tentando entender as tramas aí desse negócio, que é interessante como você vai ver nos tons de cinza da situação. Então, se eu não me engano, esse cara do escudo foi um dos que não votou a favor do Boji naquela votação, não foi? Se eu me engano, sim. Aí o chat pode me ajudar com o Cloyster, mas o chat também tá foda, porque tá cheio de Cloyster hoje em dia. Mas o Dorsch, se eu não me engano, ele foi a favor. Ele foi a favor do Daida. Sim. Isso. Se eu não me engano, foi isso. E daí você começa a ver lado de personagem. Tipo, não é que esses personagens são maus, são, tipo, maniqueísmo, mas você começa a ver lado, tipo, eles começam a compactuar mais com um lado em detrimento de outros, e você vê até a própria do Dorsch, essa dualidade dele, porque ele é leal ao rei, o rei mandou a missão dele proteger a rainha, e com a convivência ele foi, tipo, tá, eu protejo a rainha. Mas quando os interesses da rainha e o rei conflitam, a quem eu vou ser leal? E você tem a escolha dele, e uma escolha que eu diria muito assertiva. Não, de fato, cara, de fato. É muito incrível como... E de repente o Osama Ranking muda as regras de perspectiva, ele traz um novo personagem, ele traz uma nova visão sobre esse mundo, de uma nova pessoa que a gente não conhecia necessariamente até então, e ele vai se conectando diretamente pela perspectiva desse personagem pelos outros personagens que a gente já conhece. Então, é muito legal porque você consegue até entender mais fácil quem é esse personagem e qual o reflexo dele nesse mundo. Porque quando ele é apresentado ali de fundo, você fala, pô, legal, é mais um que eu não conheço e ele coexiste ali, eventualmente a gente talvez o conheça. E quando chega pra mostrar isso, seja por flashback
ou seja, pelas ações que ele tá tendo que tomar agora, pelas situações que estão sendo externadas pelo rei, ou pelo reino, por toda essa situação complexa que ele tá vivendo, é muito interessante, cara, porque você vai trazendo esses retrocessos de pontos, onde você vai reconectando essas inferências, e você vai entendendo de que lado o personagem tá, ou o que o personagem luta, ou não é nem necessariamente um lado, mas é conhecer esse indivíduo, que isso, no final do dia, é mais importante para o Sama Ranking de fato, porque o personagem, ele não é só um recurso, ele não é só um estereótipo, ele é um indivíduo no meio desse mundo que, dada determinada grau de importância dele, de ações, ele vai tomar seus lados, ou ele vai tomar ações em benefício próprio, ou em prol de outra pessoa, e sucessivamente, dependendo da situação. Então, o Dorsch, sendo mais um personagem incrível de ser apresentado aqui, ele tá atrelado ao contexto de matar a rainha, ele tá atrelado ao lado que ele tá escolhendo, porque ele é um personagem ativamente importante pra defesa da rainha, e como mostrando que o Bossi, ele sabe de tudo isso, mas ele não tá conseguindo lidar com tudo isso, ou talvez tenha aí mais algumas camadas em cima desse subtexto que a gente não saiba ainda, mas tudo que tá rolando em primeiro plano e tudo que tá rolando em segundo plano também, pelo que o que a gente tá conseguindo assimilar, tá fazendo muito sentido. Então, mais uma vez, o Sama Ranking respeitando de novo a sua estrutura e mandando muito bem em conceber mais um excelente episódio, com uma excelente introdução de um novo personagem. Com certeza. Aí tá cada vez mais claro que o rei pode saber o que tá acontecendo, mas ele não tem poder pra mudar as coisas, né? Como é falado mais pra frente no episódio, ele só tá sendo levado. E é uma concepção interessante, porque a gente sabe que o Bossi é forte pra caraca. Se ele quisesse, ele derrubava o reino tranquilamente. Uhum. Mesmo no corpo do Daida. Então, eu acho interessante, tipo, quando você pensa nessa questão de roteiro, você pensar qual é o nível dessa ameaça, digamos assim, não necessariamente uma ameaça, mas dessa situação em que ele está inserido, na qual esse personagem, que é colocado como estupidamente forte, como já falado explicitamente no roteiro, se fosse só pela força, ele seria o rei mais poderoso. Que situação é essa que esse personagem não consegue agir de maneira nenhuma? E falando mais uma vez nessa questão dos personagens de Osama Rankin, como eles são bastante humanos, né? Tem bastante camadas. Eu fico cada vez mais ansioso para ter o desenvolvimento da Mulher do Espelho. Porque a gente teve mais uma pequena pílula dela nesse episódio, dela tendo essa questão que ela fala do rosto dela, que ela era feia e tudo mais. Daí eu lembro nos episódios passados, que a gente, quando ela aparentemente estava viva, eu lembro dessa questão ela era sempre mostrada com o capuz abaixado, sempre cobrindo o rosto. Ela, por algum motivo, perdeu o corpo, ela morreu, alguma coisa do tipo. E agora ela tem esse complexo que parece que ela quer ressuscitar, a gente não sabe direito o que ela quer, mas ela tem esse complexo. Ela tem alguma coisa a ver com essa questão do inferno, que ela entra e sai ali. E tendo essa perspectiva de personagens de Osama Rankin, que eles são sempre várias camadas, eu tô cada vez mais curioso para saber quem é essa personagem, porque ela é de fato muito importante para a história, e até agora ela tem sido só esse agente que tá manipulando e mexendo as peças do jogo, aparentemente, sem a gente saber muito o porquê, sem a gente saber o que faz esse personagem encarcerado dentro do espelho, que não consegue nem se manter num corpo de um boneco assim por muito tempo. Quem é esse personagem que ele consegue manipular e, vamos dizer assim, o rei que é super poderoso, os guardas, conseguem entrar no inferno? Muitas questões, estou deveras intrigado. Sim, até porque ela é uma personagem que tá conectada a uma esfera muito maior do que o próprio reino que a gente já tá vendo.
O mundo de Osama Rankin, ele tá se mostrando, assim, espetacular, de tão bem construído, mas ainda assim a gente não tá muito amplo nessa esfera. O máximo que a gente saiu foi quando, de fato, o Boji saiu do reino e foi na sua jornada, vamos dizer assim. E aí a gente conheceu um pouco mais desse mundo, teve aí a questão do ranking dos reis também, que foi citado já uma vez. Outros reis que coexistem nesse mundo, aqueles objetos sagrados dados dado para os reis. Existem muitos elementos que são muito mais macros à história, que tudo ele está sempre ali vivo de informação, e quando algum personagem não pode fazer algo, ou sabe de algo, mas não pode agir, ou ele está meio que como o boss está retraído a uma situação, você fala, peraí, tem muitas outras conexões que ainda eles não nos deram. Só que essas informações estão vivas e elas são válidas. Então é interessante como ele deixa aquela peça ali na mesa, você não sabe ainda a conexão, mas eventualmente ela vai ser importante ou explicada. A Mirange, eu acho que é o nome dela, ela é justamente esse... Desculpa o termo, mas esse reflexo. Porque ela basicamente está fazendo esse papel de conexão a um ciclo maior, a um contexto maior que não está dentro do reino. Está conectado provavelmente com a maldição do rei, com provavelmente o que está acontecendo no submundo, e provavelmente essa guerra não dita ou essa invasão de demônios que provavelmente pode acontecer nesse mundo, que deu a entender que eles estão preocupados com esse possível ataque. Então tem muito desses elementos que eles estão ali acontecendo, e é interessante que quando um personagem que, como você falou, ele tem o poder, e ele tem conhecimento, tem poder, ele tem uma importância, uma relevância nesse mundo, e ele não pode agir, é porque existem regras que estão sendo respeitadas. Cabe agora esperar e ver quais são essas regras e qual é esse contexto maior. Até conhecendo o Osama Rankin como a gente conhece, provavelmente logo vai ser explicado. Porque eu gosto muito como ele fala, olha, existe esse problema, ele está oculto por enquanto porque não foi o momento correto de um personagem acessar essa informação, ou a gente ver esse personagem acessando essa informação, ou esse personagem falar sobre essa informação. Por exemplo, o que aconteceu com aquele episódio onde o Boss estava falando, quem é mais poderoso do que eu, e aparece o Boji. E aí você fala, pô, legal, sabe? Você já entrega uma informação que tá ali num âmbito de conversa, num contexto de conversa, dois personagens conversando sobre esse determinado determinado elemento. Esse determinado elemento é apresentado para nós e isso daí fica intrínseco à obra, fica orbitando essa informação ali dentro, para eventualmente ser conectada a um outro fator que vai ser apresentado. Então, putz, perfeito. É uma estrutura que ele instiga a dúvida, mas ele te responde de forma ativa, com prioridade e com respaldo para ter valor aquela informação oculta, e quando ela for à mesa, essa informação estava viva e ela importa aquele contexto. É até um pouco mais do que isso, porque o Osama Rankin já foi mostrando que ele consegue, aos poucos, ir colocando elementos de roteiro que, tipo, são coerentes à situação e aos personagens, e quando a informação é revelada lá na frente, você já vê que o mundo inteiro já estava preparado, responsivo a tudo isso. Tipo, não é um elemento que surge do nada. Sim, é uma consequência, né? E até essa questão do inferno aí, dessa questão dela tá indo pro inferno, tem essa questão com os demônios e tudo mais, eu acho interessante até a estruturação de localização dos personagens que a gente tá tendo. Porque, teoricamente, tem esse conflito aí da mulher do espelho tá indo pro inferno, e onde o Boji tá? Na porta do inferno, treinando com o pessoal lá, que é responsável por manter os demônios presos lá embaixo, por algum motivo que a gente não conhece. A gente já teve essa informação. Mas a gente também já teve a informação que não necessariamente os demônios são todos do mal. No episódio seguinte, a gente já viu, tipo,
teve o estereótipo lá dos arruaceiros, mas depois o Osama Rankin, no mesmo episódio, já mostrou. Segura seus preconceitos, olha de novo, prensa, nem tudo aqui é do jeito que parece à primeira vista. E ele vai mostrando tudo isso, e, de novo, provavelmente muito dessa informação que vai ser esse plot já foi passado elementos na nossa frente. A gente só não teve o pontinho do start pra gente ligar os pontos. Uhum. Mas, e eu gosto disso. Eu gosto como ele tá fazendo tudo isso, e eu gosto como ele já conscientemente, porque uma história ela é conscientemente pensada, ela é conscientemente montada, já tá estruturando e colocando os personagens provavelmente nas posições para desenvolver isso. Então o Boji já tá lá no portão do inferno, a rainha Healing já vai ser tirada do palácio para longe, sendo que ela e o Dorshi, que é o escudeiro, não é? Uhum. Já não sabem de nada e estão curiosos para descobrir o que está acontecendo, então já vai tirar esses personagens desse foco aqui, levar para outro, já com intuito de investigação. O rei está ali com a do espelho, algumas interações. A gente tem o próprio Daida dentro do corpo dele ali, aprisionado, ficando maluco e pensando, com algumas reflexões até interessantes, né, temáticas. Você tinha um personagem que meio que desprezava um pouco o irmão, porque se achava no direito de estar em primeiro lugar, de ser o herdeiro, e não conseguia, vamos dizer assim, alcançar os objetivos em função do irmão dele, que ele julgava ser menos capaz. E agora, nessa situação em que ele está completamente incapacitado de tudo, ele tem esse acesso de raiva, ele tem até uma construção de cena muito interessante, que mostra ele se desfazendo e se remontando nessa consciência interna, nesse ambiente escuro e sombrio onde não tem nada. E no final ele questionando: agora eu estou incapacitado de tudo, eu não posso ver, eu não posso sentir, eu não posso ouvir nada. E aí ele coloca: será que esse é a situação do irmão dele, do Boji? E é uma questão interessante até para desenvolvimento de personagem quando eventualmente o Daida sair daí. Porque é uma questão de tempo, eu diria. Ou não sei se o Osama Rankin vai querer, tipo, escalonar esse negócio e acabar fazendo o Daida sofrer certas consequências maiores. Normalmente. Também. Mas é interessante, de fato, essa empatia sendo gerada pela dor, né? Porque ele se encontra numa situação parecida de qual ele cria essa analogia com o próprio irmão, do qual ele não se importava muito, né? Vamos dizer assim. De novo, é interessante quando você vai vendo mais pra frente o lado daqueles personagens. Não é como se todo mundo odiasse ou fosse maniqueísta com o Boji, como foi apresentado no primeiro episódio, em alguns momentos específicos da obra. Existem tantos tons de cinzas a mais do que isso, que quando você vê uma atitude babaca de um personagem naquele primeiro episódio, ou nos primeiros episódios em si, ela tem um contexto muito grande, e de fato é uma atitude babaca, não é um personagem babaca. Não é um personagem que está fazendo aquilo sempre exercendo a função dele de ser babaca e de ser memequeísta. Então é interessante como você vê que existe reflexões sobre o ponto de vista daquele personagem e conectando as questões com o próprio Boji, sendo que ele, de fato, querendo ou não, é o protagonista e tem essa relevância em âmbito de temática que Osama Rankin traz. Então ele conversar isso em primeiro plano e o personagem mostrar uma outra face e você até entender por que ele é assim. A Healing, por exemplo, um dos melhores exemplos de você ver como as facetas dela mudaram, como ela tem muitas facetas, tirando a primeira impressão que você tem dela. E por que ela agia dessa forma com o Boji, e como é de fato os seus sentimentos para com ele, ou para com seus filhos, ou para com o rei, e tudo mais. Então você tem toda uma situação sendo explicada desse personagem vivendo naquele mundo e tomando determinadas ações que numa microesfera, numa microsituação, parece extremamente babaca, e de fato são. Mas o personagem não é só isso, ele não é só o babaca. É aquela coisa, ele se aproveita do fato de que a gente tem recortes o próprio anime, como qualquer outra obra, a gente vai ter recortes de momentos desses personagens
para a construção de cena, para a construção da narrativa, e ele se utiliza desse fato para, inicialmente, botar os recortes criando uma história, criando uma ideia para um lado, e com o tempo ele vai desenvolvendo e mostrando, calma, segura que não é bem assim, veja só isso, e todas as situações são coerentes. E isso é uma coisa fantástica, isso é uma coisa até difícil da gente ver em outras obras. Nossa, demais, Geralmente, cara. quando o estereótipo é colocado, ele vai quase até o final. Não, ele vai porque eles continuam mantendo o papel. Porque aqui não é o papel, aqui é o momento. E eu acho que isso, tipo, faz todo sentido e faz toda a diferença pro Osama Rankin. Nunca é o estereótipo. É o momento do personagem, é o momento da situação. Existe algo que faz ele agir de determinada forma em um determinado contexto. Seja por defeitos, seja por questões de contexto. Isso é incrível. Sabe? É engraçado que o Osama Rankin faz parecer até fácil como ele faz. Porque não é difícil, é só você querer fazer uma história, uma narrativa se preocupada com isso. Tipo, não sei se vai se soar meio prepotente dizer isso, mas é aquela coisa, se você monta uma história que você não sabe pra onde ir, você não sabe nada e só vai escrevendo à torta à direita, não quer desenvolver personagem, seu único objetivo é fazer algum contexto, alguma ideia, alguma mensagem X, é uma coisa, mas se o seu objetivo é outro e você vai desenvolvendo personagem, acaba dando isso, vai. Eu não diria que o Osama Rankin tá fazendo é difícil, eu diria que não, é uma coisa muito tentada. É só... Não sei a sua visão disso. Ele faz o certo. Tipo, literalmente, ele acerta. Ele acerta a todo momento, é simples. Eu não sei se também por ele acertar, eu tenho a impressão de que, não parece ser tão difícil e que ele tá fazendo difícil pra caramba. Precisava de uma terceira opinião aqui. Não, pois é que ele faz parecer fácil porque ele é extremamente proficiente em fazer isso. E você tem uma série de outros recursos que são ativamente utilizados para fazer essa narrativa andar, que quando você vai prestando atenção em tudo isso, você fala, pô, parece fácil. Por quê? Porque ele é fácil de você absorver, ele é fácil de você pescar, de você entender. Um bom exemplo disso, de um outro anime que fez isso e fez muito bem, mas ele explicou até por que ele fez isso muito bem, é o próprio Eizouken. Eizouken é outra narrativa que faz muito do que o Osama Rankin faz em âmbito de interação e perspectiva de personagem. Só que, obviamente, não tão amplo como o Osama Rankin. Mas os processos feitos e dados em âmbito de perspectiva de personagem e como ele representa na tela esse personagem naquele momento de estado de espírito, ele e Eizouken nos ensina como isso é feito, inclusive. Você vai entendendo que não é só um aspecto narrativo de escolha de palavras, não é apenas uma boa montagem de storyboard, não é apenas um bom estereótipo de personagem que evolui para outras facetas em determinados outros ambientes e situações que esse personagem se encontram, mas é esse conjunto. E o Osama Rankin, ele tem esse conjunto muito bem construído, muito proficiente, porque você tem excelentes roteiristas, você tem excelentes animadores, você tem excelentes diretores, você tem um excelente estúdio, você tem uma excelência em todos os aspectos audiovisual dele, que parece fácil fazer tudo isso. E por isso que, inclusive, o Osama Rankin também mostra que produção, no âmbito de storyboard, ele também importa para a narrativa. Porque um bom storyboard, uma boa direção, também ajuda a veicular mensagens da obra. Melhora a percepção da narrativa em si, dos personagens, do entendimento da obra. E é uma coisa que a gente ultimamente bateu bastante o martelo em obras que não têm esses recursos e se respalda apenas em seu roteiro para existir, como Bookworm, como Saihaten no Paladin. Então... É mais fácil você ver o Osama Rankin dando certo e acertando tudo, porque ele tem como acertar tudo. Fato. De fato. Inclusive, o Gitesk trouxe uma coisa, falar da luta do
Do Borscht. Borscht? Não, esqueci o nome dele. É o. Dorsch. O Dorsch. E de fato você me lembra uma coisa, que eu até esqueci quando a gente tá fazendo os awards. Tem coisa. O Summer Ranking não vai vir pros awards desse ano, né? De 2021. Mas tem coisa que ele tá fazendo em 2021 que a gente vai ter que ponderar. E de fato ele vai ter que ser indicado pras melhores lutas do ano. Porque a luta do Dorsch, puta que pariu. Uma das melhores lutas desse ano. Um folga. Isso se o Summer Ranking ainda tem o quê? Mais 1 ou 2 episódios ainda esse ano? Sim, se ele já não entregar mais alguma rapadura aí, irmão. Porque o episódio 10, inclusive, já falou, ó, esse aqui é o poder do Boji, mas ele tem um poder secreto aí muito mais ferradão, que a gente não sabe qual que é. Cara, eu amo... O típico recurso de anime, ele tem um poder secreto, mas aqui no Summer Ranking funciona. Eu amo como o Summer Ranking acerta até fazer coisa que ele nem precisava. Ele não precisava usar recursos de Battle Shonen em sua narrativa. Porque você falar sobre poder, conversar sobre poder, explicar power level, criar artifícios de roteiro pra fazer poderzinho, são artifícios de narrativas de Battle Shonen. E ele faz, e ele acerta. E acerta tão bem, e faz de uma forma tão incrível, que ele compete a tudo o resto que ele tá trazendo pra nós. Então quando o Boji fala, olha, esse é o meu poder, e aí vem o Despa e começa a explicar, e você fala, caralho, tem todo sentido. A apucultura aqui nos mundos de Osama Ranking é mais poderoso. Nossa, meu Deus. Fugiu a palavra agora, peraí. Apucultura. Apucultura? É apucultura. E o Maurício morreu? Não, eu tô... Travou um pouquinho. Apucultura, tá. A questão das agulhas. É pseudociência, pra quem não sabe, tá? Oh, não sabia. É pseudociência porque... Primeiro que os materiais sobre apucultura não são consensuais sobre quais são os pontos. E se você começa a fazer testes cegos com isso, acupuntura. Obrigado. Acupuntura. Meu Deus, agora faz mais sentido. Sabia que tinha uma coisa esquisita. Perdão, gente. Nossa, verdade, perdão. É uma palavra difícil. É uma palavra difícil que a gente não usa com muita frequência, então não é tão errado errar. Não é tão distante você errar uma palavra dessa. Isso. Mas ainda assim, explicando, é uma pseudociência porque os pontos ali vitais e tudo mais não são consenso. Cada profissional aplica num lugar diferente. Quando você vai para os testes cegos, nenhum acerta o mesmo lugar, nenhum vai no mesmo lugar. E os resultados não são superiores ao placebo. E, além disso, você tem uma série de outras polêmicas aí envolvendo esse tipo de negócio. Meu Deus, tinha mais uma coisa que eu precisava falar disso. E o desenvolvimento do corpo humano não é tão certinho assim a ponto de aquele ponto ali, 3 milímetros para cima, 4 milímetros para baixo do 56º pelo do dedo da mão esquerda ser igual e não passar um vaso ali ou passar no outro. A formação a nossa embriogênese, o nosso desenvolvimento corpóreo é bastante complexo. Ele muda, algumas partes do corpo estão em constante desenvolvimento e constante renovação a vida inteira. Os ossos, por exemplo, você tem uma ideia, os nossos ossos são constantemente autodestruídos e reconstruídos diariamente, num processo em que você tem células dentro dele que vão dissolvendo a matriz óssea e reconstruindo, e você tem partes do nosso corpo que são assim, eles vão se auto-renovando continuamente. Então, você falar que você tem uma área específica ali que você não tem sensor tátil, que é o que sente tanto o tato como sente a dor, depende do tanto de pressão que você está ali, é meio complicado, porque esses pontos variam de pessoa para pessoa,
não vai sempre no mesmo lugar que a, tipo, a artéria, as veias, principalmente os capilares sanguíneos, mudam de lugar ali, às vezes um pouquinho mais para um lado, às vezes um pouquinho mais para o outro. Então, essas questões de acupuntura que ele tá usando ali, tem um pontinho aqui na mão que se eu enfiar a agulha não sai sangue, não sai nada, não sinto dor. Pode até ser que tenha, mas esse lugar não vai ficar exatamente no mesmo lugar de pessoa para pessoa e não vai ser tão fácil assim você passar um, sei lá, um Tracion ali, um Analyze e você sabe, não é aqui. Mas alguns pontos dessa questão do Boji é interessante. Por exemplo, a questão dele usar uma espada muito fina é interessante porque, querendo ou não, quanto menor a área, maior a força, quanto menor a área, uma mesma força aplica mais pressão. Então, se eu pegar um saco de arroz de 5 quilos e apoiar ele sobre uma tábua de 1 metro, o chão está sentindo uma pressão. Se eu apoiar esse mesmo arroz em cima de uma agulha, o chão está sentindo muito mais pressão. E a ideia do Boji trabalhar com precisão, trabalhar com uma arma fina, tem um sentido muito legal nisso, porque qualquer coisinha que ele faz tem muito mais força localizada num ponto específico. Claro, daí entra, de novo, Osama Rankin nunca quis falar que ele tem acurácia científica, muito pelo contrário, ele claramente se desenrola em um mundo de fantasia, visualmente disso, você tem aspectos mágicos, místicos. Eu gostei dessa referência da espadinha curta, porque evoca essa questão da precisão e tudo mais, mas no mundo real não é bem assim. Novamente, como Osama Rankin não se coloca o papel de ser acurado, ele não puxa para si um diálogo expositivo. Eu claramente estou pensando nisso, porque quanto menor a área, maior a pressão, e eu estudei 1001 estudos de anatomia, e eu sou o médico hiperpoderoso, adolescente, gênio, que sabe exatamente onde fica a artéria e o neurônio de não sei o quê. Como ele não está fazendo isso, eu vou passar o pano. Não, sim, com toda certeza. E outra, dá pra até, nesses aspectos da acupuntura, ou melhor dizendo assim, pegar no âmbito do que o próprio Despa ele explica, porque por mais que ele fale, não, os pontos de pressão ou tudo que ele explica ali meio que tá conectado diretamente a isso, mas ele também acertou no ponto de se você tem uma espada curta, uma espada de agulha, e você acertar uma artéria, é muito mais mortal do que talvez você fazer um corte, rasgar a carne de uma forma brutal. Então, querendo ou não, faz muito sentido. E tem uma aplicação prática naquele mundo e faz uma referência fácil de você entender, sabe? Se você cortar sua artéria, se você cortar uma artéria de alguém, se você cortar uma parte determinada do corpo que ela é vital, e como ele falou, né, do fato de bombeamento de sangue e tudo mais, você fala, pô, ok, faz sentido. Sim, inclusive não precisa nem cortar a artéria. Se ele enfiar essa espadinha na coluna, na cervical ali, cortar a medula da cervical, a pessoa fica tetraplégica e pode morrer também. Tipo, a ideia, o fato do poder do Boji ser a precisão dos pontos vitais, torna ele overpower pra caraca. E sim, tira o posto de alguém de personagem com maior precisão do mundo dos animes. Estou vendo pra você, Jojo. Então, até uma brincadeira que eu ia fazer, só que eu acabei esquecendo. Pô, tanto ele esquecendo. Quando a gente foi fazer a introdução, eu falei, então o Boji realmente, ele é o verdadeiro Star Platinum. Exato. Ainda mais preciso, porque ele consegue saber o ponto pra te fazer você cair a pressão e voltar e não acontecer nada. Exatamente. Então, os seus bandos de Jojo Fag, vocês que sabem fazer meme, eu quero na minha mesa o Boji sendo Star Platinum. Vai, comecem as montagens aí. Te vira. Exatamente. Ou ele tendo um stand pra isso. Como ali a gente não sabe... Teoria do mundo dos animes. É só o usuário de stand que pode ver stand, né? Então, na verdade, ele tem o Star Platinum. Mas você consegue ver stand? Eu não consigo, por isso a gente não viu. Aquele soquinho ali
Foi só o comando. Na verdade, tinha um Ora ali atrás. Mas vou voltar pro anime, sério agora. Sensacional. Quanto mais a gente começa a conversar de Jojo, entrar em Jojo, mais as referências de Jojo começam a fazer sentido. Que loucura. Mas continuando essa parte, eu acho legal, tipo, depois o seguinte, tipo, ele e o Kage conversando, e você tem até uma inversão de papéis interessante ali, porque antes o Kage era esse personagem desconfiado do mundo e de tudo, que não acreditava em ninguém, por ter sido traído e tudo mais. E o Boji agora, que foi traído, que estava indo por essa perspectiva, tem o Kage como ponto de retorno, como a corda que fala, não, calma, a gente não viu a situação, a gente não sabe tudo o que aconteceu. A gente não sabe por que essas pessoas agiram dessa forma. E traz o Boji de volta, e até a própria referência do Boji, tipo, de dar a segunda, terceira chance, é até interessante, que é com a Healing. Não é com o nosso querido espadachim questionável, nem com seu ajudante paspalhão. Que o ajudante, eu esqueci o nome deles. É o Domas e Domas. Deixa eu pegar aqui. É o Hokuro. Isso. Apesar do Hokuro nessa história ser santo, ele de fato não tinha nada a ver com isso, mas atualmente, depois do Boji, acho que é um dos personagens mais santos nesse anime, tem nada de errado, literalmente. Ele tá pagando porque o Boji não... Isso é uma coisa muito legal, anime respeitando o ponto de vista, o Boji não sabe motivações, quem ordenou o quê. Ele sabe o que aconteceu com ele. Ele sabe que o Domas jogou ele do precipício. E o Domas tava escoltando ele junto com o... Você acabou de falar o nome? O Kuro, amando da Healing. Ele juntou tudo e começou a se fechar. Daí o Kage falou, não, calma, vamos pensar. Daí ele volta e o ponto de puxada dele é justamente a Healing, que é uma personagem que já teve uma boa relação com ele, já tratou ele bem, ele entende, vamos dizer assim, a situação e tudo mais. E até a gente tem um flashback de novo da Healing pulando da sacada pra ir pegar o Boji. A gente já tinha tido essa cena? Já. Não, isso daí já foi mostrado. Já foi mostrado. Ah, tá. Mas é bom que ele pega o ponto de vista do Kage, que viu que tinha mais coisa, e usa pra puxar o Boji, e você vê a construção de personagem. Porque se fosse, pra tirar daquela cena, colocar naquela cena só quem realmente foi babaca com ele, estaria só o Domas. Mas no caso ali tá os três, que é quem o Boji associou, porque ele não conhece toda a visão da história, e quem ele dá o voto de confiança é justamente a Healing. Porque o Hokuro, ele não conhece, ele não tem como dizer nada. O Domas, ele viu traindo ele, e daí ele volta, ele puxa pra Healing. E vamos ver aí quais são os próximos passos. Cara, é sacanagem que o Sama Rankin faz. É sacanagem, porque o nível de complexidade dessa cena, desse momento, é insano. Você tem o contexto do Kage, né? O contexto de conhecimento e de vivência. Dos dois, inclusive. Você respeita esses dois personagens em níveis, assim, muito mais elevados do que apenas uma conversa de um pra um. Você tem contexto de personagem, de passado e de perspectiva de situação. Perspectiva do Kage. Ele sabe da Healing, ele viu que a Healing ajudou o Boji, ela tentou jogar, né, e ela tentou salvá-lo, e ele tem a conexão com a figura da mãe. Ele tem uma forte conexão com a representação da figura da mãe e como isso é sensível a ele. Então, quando o Boji ele começa a desconfiar da própria mãe, e ele sabe que a Healing fez o que fez, isso dá uma carga pro Kage tão grande, e é incrível como com tão pouco eles conseguem expressar o quanto isso é pesado pro próprio Kage, o quanto isso representa ele ver o amigo dele suspeitando da própria mãe, sendo que ele ainda tem uma mãe, sendo que o Kage passou por tudo que ele passou, e ele sabe que a Healing, ela tá safe, ela fez algo pra ajudar o seu próprio filho. Então, quando isso vai sendo costurado pra ele trazer um contraponto, e como a própria montagem de flashbacks, isso é uma montagem assertiva de flashback, obrigado, inclusive, como isso traz
essa outra percepção da situação que o Boji tá vivendo e como ele traz essa informação. Inclusive, tem até o que o próprio Despa falou, né? Que ele tem... Como que era? A coragem de acreditar nos outros, né? Essa pureza, essa força de acreditar nos outros. E como isso meio que vai reconectando ele à própria Healing e como ele vai associando aqueles bons momentos que ele viveu com ela, trazendo de novo aquele contraponto, né? De quando no começo você conhecia a Healing sendo babaca pra caralho com o Boji, só que ela de fato foi uma boa mãe. E em alguns momentos ela amava ele com todo o coração dela, só não sabia lidar com certas situações. Então, cara, você vai fazendo uma série de associações e vai trazendo informações antigas para conectar ao próprio contexto de personagem, ao próprio percepção que ele tem desse elemento do próprio Kage sobre a mãe, e como isso vai se reamarrando e vai criando uma conversa extremamente rica, cara. É sacanagem que o Osama Rankin faz aqui. É brincadeira, velho. Fato. Complicado. Complicado essa série. Cara, putz, é espetacular. É espetacular. E é muito assertivo, né? Porque ele consegue fazer essas coisas rápidas e fazer essas associações com muita precisão, olha só. E usando até um recurso que a gente fala, flashback, né? Porra, recurso fácil, não. Eles usam aqui, inclusive trazem mais cenas. Se eu não me engano, essa cena da Healing abraçando o Boji é nova. Se eu não me engano, essa é nova. O resto, não. Então, mas mesmo que não fosse o modo como ele foi construindo e o modo como ele utilizou isso, literalmente fazendo o contexto do Boji, relembrando os momentos e não, pera, eu tenho que dar o voto de confiança pra ela ainda, porque, querendo ou não, vamos dizer assim, ela ainda tem um peso, ela ainda tem momentos que me fazem crer que, tipo, ainda posso dar confiança pra ela, ainda amarra com a temática e, sei lá, mesmo que fosse só reaproveitamento de cena, primeiro que não durou 5 minutos de episódio, e segundo que tá muito bem encaixado. Nossa, demais, demais. Como isso também tem a sua resolução, né, do Boji não aceitando, tipo, ele ficando muito descontente com ele mesmo e tomando uns tapas na cara pra voltar aos trilhos, cara. Que sensacional, cara. Nossa. É uma sequência que... é uma coisa melhor que a outra, empilhando qualidades, empilhando momentos incríveis pra progressão de narrativa de Osama Rankin, cara. Olha, que obra consistente. Eu tô pasmo com tudo que eles fizeram até agora. Putz, sei lá, cara, tem mais algumas coisinhas também que aconteceram aqui e ali. O próprio Bebin, o cantador de cobras. Mostrando que ele tá vivo. Mostrando que ele tá vivo e fazendo uma reamarração do contexto fantástico. Fantástica. Porque isso daí é um bom momento de você criar um diálogo expositivo sobre um contexto, sobre uma situação. É maravilhoso, porque são dois personagens que têm contexto do mundo trocando ideias, trocando informações. E quando eles fazem isso, eles rearranjam os fatos que estão acontecendo até então, os lados que estão sendo tomados e quem está fazendo o quê. Isso é feito de uma forma expositiva. Só que não é expositivo, é uma conversa. Só que a conversa sendo expositiva tem um contexto para ela ser assim, para trocar as ideias de duas perspectivas, de dois conhecimentos que estão sendo passados, né? De dois personagens que têm conhecimento muito maior sobre esse contexto de mundo, só que eles não estão ali sendo o papel do narrador. Não, eles estão continuando a vida deles sendo dois personagens incríveis. Porque literalmente um atualizando a situação do outro, tipo, o outro tá ali todo quebrado, se recuperando, e a cobra falando, te passar informação, lá fora tá acontecendo isso. Aí o outro que também tem noção de contexto de mundo, fala, beleza, está acontecendo isso, provavelmente alguém tem que fazer isso, mas eu não tenho condição de enfrentar todo mundo sozinho. E é uma situação que faz sentido, os dois estarem conversando. Sim. Literal. Sim. E até... Pode falar. Não.
não. Porque é interessante porque o próprio Bebin, né? Ele apareceu e depois desapareceu e voltou. E aí você entende por que ele voltou, porque não deixaram ele morrer. A própria cobra tem um papel fantástico aqui como esse elemento obscuro aqui, né? De um recurso que ela tá permeando toda a narrativa, mas é um personagem recorrente que tem as suas próprias conexões com os outros personagens, que não está conectada à estrutura do reino, por exemplo, porque ela é esse indivíduo místico que não pertence a uma estrutura humana desse mundo, mas ela tem conhecimento, ela tem a própria percepção dela do mundo, a sua própria lealdade às pessoas que assim a ajudaram. Então é interessante como ela é esse elemento, não caótico, mas... Eu não sei qual é o termo correto pra associá-la, mas... Não é um elemento externo porque ela tá integrada, mas... É um elemento um pouco à parte, vamos dizer assim. Exatamente. Ela tá análoga a toda a situação. Uhum. Sabe? Ela tá orbitando toda aquela situação e ela também é extremamente importante tanto para interações passivas e ativas, né? Ativa no sentido de salvar o Bebin e passiva no âmbito de passar informações. Uhum. Cara, putz, não tem ponto sem nó aqui, velho. E, inclusive, engraçado que ela que foi uma das responsáveis por treinar o Bojji. Olha só que interessante. A gente começando a ver por que o Bojji tem as habilidades que tem. E vendo que é aquela coisa, de novo, o anime mostrando, o Bojji tem habilidade, o Bojji tem qualidade. É só que a métrica de avaliação das pessoas à volta dele não levava essas habilidades em conta. Uhum. Quando você bota ele numa situação em que ele pode se sobressair com as habilidades dele, o Bojji... dá pra falar, o Bojji sola todo mundo ali. É o nosso Star Platinum. E eu acho que desse episódio, o último ponto que eu queria falar é do príncipe lá que treinou o Bojji, o Despa. Despa, isso. Uhum. Porque, de novo, o Sama Rankin se preocupou em fazer coerência de personagem. Porque a gente sabe que ele não é o santo da vida, ele é meio desbocado, ele é meio egocêntrico. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Que isso? Ixi, pareceu. E a gente vê que mesmo E você vê que, tipo, mesmo que toda essa situação da briga de bar tenha sido forjada pra dar confiança pro Bojji, até pra narrativamente ser o nosso diálogo, a nossa luta expositiva pra mostrar a evolução de personagem, mas você vê como tudo isso é muito bem amarrado, porque, qual é o gatilho pra ele mandar o Bojji lutar? Não é ofender o Bojji, ofender ele. Combina com esse personagem egocêntrico que ele é. A gente sabe que ele se mete em briga e tudo mais. E mesmo assim, depois, quando ele vai agradecer os caras lá por terem apanhado, você vê que o personagem não se quebra. Eu vou te dar uma recompensa. Você não quer? Maravilha, eu fico com ela. É muito bom. Cara, é muito bom porque, assim, ele arquitetou tudo. Sim. Mas isso não deixa de ser real. Porque o que ele queria fazer é muito genuíno. Ele falou, não, eu quero um teste real. Eu poderia fazer isso de uma forma descontrolada, mas ele quis fazer de um teste controlado, não só por ele, mas tinha até o outro guarda, que foi o que deu as informações para o Bojji chegar até o Despa. Então, você meio que tem um plano acontecendo ali em uma outra esfera, só que isso associa tudo o que aconteceu até então e faz muito sentido. Não precisava? De forma alguma. Mas como ele fez e estruturou toda essa ideia, mostra que existem outras pessoas visualizando essa situação do Bojji, que estão em patamares muito acima de responsabilidades desse mundo, né? O próprio Despa, sendo um rei, ele é um rei. Eu não lembro. Não, ele é o príncipe. É um príncipe, isso. Sendo um príncipe. É tipo o segundo. Se o irmão dele morrer, ele entra. Mas... Isso, exatamente. E então ele tá exercendo o seu grau de conhecimento e também a sua importância ali, né? Ele usando todos os seus recursos para criar uma situação para ver se de fato fez sentido ou colocou à prova
os ensinamentos que ele passou adiante. E outras pessoas que estão ali dentro desse mundo, desse contexto, que também estão de olho no Bojji e também se importam pela evolução dele. Então, cara, incrível, incrível. Tipo, é o plano Big Brain em cima do plano Big Brain. Paralelamente, no contexto ali por debaixo dos panos, ele vai te mostrando como funciona o exército do submundo, que a gente tá na cara que tá na cara não, muito provavelmente esse exército é composto por demônios. Sim. Porque a gente vê o capitão ali, a gente vai treinar você, e agora faz mais sentido esse capacete dele ter tudo chifrinho. Uhum. E ele vai, aos poucos, contextualizando esse ambiente do inferno, digamos assim, que essa guarda protege, e mostrando um outro contexto ali que enriquece o mundo e provavelmente dando pistas do que vai acontecer mais pra frente. A gente só não teve os pontos ainda pra conectar e amarrar tudo. Engraçado até que o próprio Despa, ele mostra o grau de preocupação com esse soldado, né? Porque cara, de novo, quando você tem uma produção boa, você não precisa de texto. Você tem toda a introdução dele, vindo das sombras, passando, né, crescendo em cena, dando um foco na cara dele, né, no elmo dele, ele se aproximando, e o Despa, tipo, meio que... Caralho, esse cara tá aqui, sabe? Ele é alguém que eu tenho que me preocupar. É interessante. É interessante que até, mesmo ele sendo príncipe, ele tem um pezinho atrás quanto a essa figura que está sendo introduzida em cena. Isso mostra muito. Isso mostra muito de contexto. Sim, sim. E mais um tom de cinza para o Sama Ranking, que a gente não sabe ainda como ele vai usar. Exato. Mas ao mesmo tempo você vê que todos eles respeitam ele muito, o Príncipe Despa. Sim. Tipo, tem esse momentozinho de tensão, mas logo em seguida, opa, bater continência, o chefe tá na frente. Tá na frente do chefe. Sim, sim. Ou do segundo chefe, né? Porque o chefe é o rei. O rei. Ai, cara, que felicidade. Que bom que o Sama Ranking continua só subindo, só trazendo uma narrativa extremamente coerente, extremamente crescente. Nossa, que bom que é ter o Sama Ranking em nossas vidas, né, cara? Pô, ele dá uma felicidade, assim, de você ver uma obra tão boa, tão bem produzida, tão, sabe, fora de qualquer métrica negativa que a gente geralmente tem por temporada. E ele só tá subindo. E fico feliz também que, querendo ou não, a própria staff dele é uma staff bem consolidada, que pode trazer aí uma sequência muito consolidada ao longo dos episódios. E eu não lembro, inclusive, se ele tá tendo... Não vi, né, em alguma notícia, alguma coisa do tipo, se ele tá tendo alguns problemas de produção. Acho que ele tá indo bem tranquilo com o que ele tem em mãos, que é, assim, extremamente acima da média. Eu não sei se isso ajuda, mas o fato do traço, do desenho, da arte dele ser um pouco mais simplificada, talvez isso ajude um pouco a produção a não engasgar tanto. Tipo, não tem tanto detalhe. O pessoal falou que... Só que o Brasil falou que vai ter. É aquele negócio, cara. Infelizmente, na realidade nossa, da indústria dos animes, nem a régua mais alta da staff mais preparada, mais competente, não vai acabar tendo problemas de produção ao longo do decorrer do anime, porque a gente sabe como é a indústria dos animes. A gente sabe os milhares de tropeços que essa indústria tem, os milhares de problemas que estão enraizados na produção dos animes, e nem a melhor delas tá livre necessariamente disso. Eu acho que o único estúdio que eu acho que tá muito mais livre do que todos os outros é a Kyoto Animation. O resto, cara, não tem outro estúdio, não tem outro projeto que esteja livre 100% de atrasos, de problemas que são enraizados, encrostados na própria indústria. É muito triste disso acontecer, porque eventualmente você acaba danificando a narrativa de algum anime por conta disso, né? Tem alguns exemplos desse ano que eu poderia dar, inclusive. Coincidentemente, a Kyoto também é um estúdio que trata teoricamente melhor os seus personagens, os seus funcionários, não escraviza a gente. Pois é.
E também outras coisas que eu vou deixar pra alfinetar isso em outro momento, né? Ah, sim. Vim falar merda do Kyoto Animation com algumas coisas ali. Um momento eu ainda vou dar umas alfinetadas fortes em algumas coisas aí. Opa, por favor, seja tão preciso quanto o Boji. Acabar essa gravação, eu solto a alfinetada aí do negócio aí que... Meio datado, mas eu fiquei meio puto depois que eu vi isso. Maravilha. Então, pra você que não vai ver essa parte, acompanhe nossas lives de segunda a sexta no sitezinho roxo, porque lá é bala, rapaz. A partir das 2 horas da tarde. Então, essa é meu final pra esse episódio aqui. Exato.